A paz de Cristo, Jesus. Bom dia, como vão todos vocês? Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz do Senhor. Amados, existe uma mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Essa mensagem de grande importância. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, exaltado. A Ele toda honra, glória, domínio, poder, majestade em céus e terra. Gente, fazer uma analogia, um contexto bíblico da mensagem que está no capítulo de Hebreus 4:12. Essa mensagem, só um minuto, por favor. Santo é o Senhor, muito digno de toda adoração, exaltação, poder, nos céus e terra, e tudo que nela há. Louvemos, adoremos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lendo o versículo Hebreus 4, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos, discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, as intenções dos seres humanos. O Senhor, Ele sonda, Ele esquadrinha. Ele, como ninguém, sabe a intenção do coração do ser humano. Então, essa exegese sobre esse capítulo, a explicação, o autor sagrado, descreve a palavra como um instrumento, a palavra de Deus como um instrumento vivo, penetrante e revelador. O texto destaca que as mensagens de Deus, as mensagens divinas, a mensagem divina possui uma capacidade cirúrgica de expor a verdadeira condição espiritual, os pensamentos e intenções do coração do ser humano, tornando impossível qualquer ocultação diante do Criador. Realmente, aos olhos de Deus nada fica escondido, né? Nada fica oculto. Essa explicação divina nos leva aos seguintes pontos centrais. Por palavra de Deus viva e eficaz, cortante do que qualquer espada de dois gumes. A expressão original, Marcheiran distormon, refere-se a uma metáfora, né? Uma adaga afiada, usada por soldados romanos. A imagem ilustra a capacidade de penetração da palavra ela expõe o interior do ser humano de Deus, com precisão, separando o que é falso do que é verdadeiro. O discernimento espiritual, que o Senhor, Ele sabe, porque Ele é o principal que sonda, esquadrinha, assim como está em Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor, eu esquadrinho, eu sondo e provo os pensamentos, sondo os corações e provo os pensamentos para dar recompensa de acordo com o fruto das ações de cada um. Quer dizer, Ele que discerne. Só que quando nós estamos em espírito, no espírito dele, Ele também nos dá o dom espiritual. Alguns Ele dá o dom espiritual, divide de acordo com o querer dele. E muitas pessoas têm um dom de discernimento. A expressão original, já falada aqui, né? Aí quando chega no tópico 3, penetra até dividir
alma e espírito juntas em medula. O autor, uma linguagem metáfora de partes íntimas e individuais. Hebraica, a palavra hebraica, o ponto do texto não é criar uma divisão anatômica ou filosófica ao ser humano, mas enfatizar o alcance profundo da palavra de Deus. Ela atinge as profundezas do ser. É muito profundo, né? Verdade. Indo além das aparências externas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O termo grego para discernir é críticos, que dá origem à palavra crítico. A palavra de Deus atua como um juiz que julga não apenas as ações exteriores, mas os motivos, desejos, segredos mais íntimos da mente e do coração do ser humano. É profundo. Então, o contexto teológico é que nós vemos no capítulo 4 de Hebreus, versículo 12, funciona como a base que justifica o alerta. Desde o versículo de Hebreus 4:11, o autor adverte a comunidade cristã a se esforçar para entrar no descanso de Deus. Uma alusão à incredulidade dos israelitas. A palavra de Deus atua os israelitas no deserto. A palavra de Deus atua como essa ferramenta que revela a incredulidade, o orgulho ou a desobediência que impede o crente de experimentar a plenitude da graça de Deus, ou da graça divina, que é a mesma coisa. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, Senhor, eternamente. Aqui nós podemos ver nesse versículo que o Senhor tanto discerne, porque é o Senhor que tem a onisciência, como está escrito no Salmo 139, o Senhor é que tem o atributo, um dos atributos é a onisciência, e esse não é, ele não é comunicável, ele não é, porque tem os atributos comunicáveis e os incomunicáveis, ou seja, uns que são exclusivos dele e outros ele dispõe que nós podemos também vivenciá-los, desfrutá-lo. Mas o discernimento é um dom espiritual. Então, dons espirituais ele nos concede. Aqui é um dom espiritual que ele, por ser onisciente, ele sabe, ele conhece tudo o profundo de cada um de nós. Antes que o pensamento venha à nossa cabeça, ele já sondou, ele já esquadrinhou, ele sabe, ele que nos criou, antes de estarmos no ventre de nossas mães. Então, ninguém como ele conhece o ser humano e discerne tudo de nós. Mas ele disponibiliza para nós dons espirituais. E um deles é o dom do discernimento. Então nós sabemos, através da sua palavra é revelado, e do Espírito também. Aquele que está sendo uma pessoa verdadeira com a gente, ou ele está usando de meios de falsidade. Vamos ler o que está escrito no versículo 4. No capítulo 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo da desobediência. Aí é quando ele vem o 12, que diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante que a espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de divisão de alma e espírito, juntas em medula, apta para julgar os pensamentos e discernir as intenções do coração do homem. Para a criatura que não seja manifestada a presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas.
Não é verdade? Senhor Deus e eterno Pai, nossas vidas estão diante de Ti. Nós conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Estás no controle de nossas vidas. Foi-te dado todo o poder, toda a majestade, domínio, autoridade nos céus e terra. E nós te agradecemos, Senhor, gratidão por todos os teus feitos, por muito mais. Continua nos protegendo, continua protegendo nossa família, Senhor. Nós entregamos nossas vidas em tuas mãos e esperamos em ti. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e sobre nós Ele faça resplandecer o seu rosto, né? Sobre nós Ele derrame a sua bênção, a sua unção, e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento. Tenha uma boa tarde.